E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao nosso curso de Teoria Eletromagnética 2, né? Não tem muito o que apresentar aqui, o negócio fica meio constrangedor, a gente já se conhece, já tá tudo certo. Você já sabe como é que funciona o esquema, listinha, entrevista e por aí vai. Todo mundo aqui, acho que todo mundo estava na turma de T1, mesmo quem não era da turma de T1 estava lá, mais ou menos entendeu o esquema, né? Agora a gente vai começar de verdade, a semana passada não valeu, então hoje sim. Hoje não! Hoje sim! Então, sobre em T1 eu cheguei a meio que a fazer um terrorismo, né, sobre T2, e não é justificado assim. Agora eu estou olhando, realmente é um curso que tem um pedaço dele que tem realmente muito pesado, né, de conta, que não é o começo, ainda bem, vamos começar tranquilo. Mas é um curso, na verdade, que ele é curto, né, é um curso meio. Talvez exista uma possibilidade bem grande desse curso virar meio um curso de relatividade restrita, né, da metade para frente, né? Mas ok, a gente vê, não tem problema também, né? Mas o curso basicamente é dividido em três pedaços, né? Só para dar uma ideia. Então, nesse primeiro, a gente vai ter ondas, né? Onda eletromagnética, uma onda eletromagnética é muito fácil, a equação da onda e tal, a gente até viu em T1, né? Mas a ideia assim, é onda eletromagnética na matéria, né? Quando ela passa de um meio para o outro, por exemplo, a gente vai derivar aquelas leis da ótica geométrica, né? Lei de Snell, lei de reflexão, né? E aqui é um pouquinho mais, né? Porque você tem dois meios, né? Ar e vidro, né? Você incide um laser, você vai calcular, beleza, você vai calcular só o ângulo que ele passa, o ângulo que ele volta, ok? Mas a gente vai também dizer assim, quanto passa e quanto volta, né? Quanto passa do que, volta do que é uma pergunta, no final é energia. Mas a gente é capaz de calcular isso, né? Usando equações de Maxwell, né? E condições de contorno, obviamente. Tudo aqui são condições de contorno. Então, basicamente, a primeira parte do curso é isso. Também questão da, da onda interagindo na matéria, no sentido de, às vezes, como o meio responde, né? A suscetibilidade elétrica, por exemplo, ela depende, quando você tem uma onda eletromagnética, ela começa a depender da frequência dessa onda, porque a onda certa, ela vai na matéria, ela acerta um elétron atômico, né? E balança esse elétron. Então depende, digamos, da frequência que ela balança, você pode estar mais perto da frequência, digamos, natural do próprio átomo, né? Entrar numa ressonância, por aí vai. Então esse daqui a gente vai ver, que seria um meio dispersivo, e isso é legal, isso a gente vai, daí, né, a gente vai descobrir por que, responder para o Renato Russo, por que o céu é azul. Então, pelo menos a parte poética do nosso curso, a gente vai conseguir pelo menos entender mais, quase qualitativo, né, mas o porquê, né, do céu ser azulado. Também onda interagindo no condutor e por aí vai, várias situações com ondas eletromagnéticas e matéria, coisas bem legais, inclusive coisas muito parecidas com mecânica quântica, mas não tem nada de quântico, né? Tipo tunelamento e coisa assim. Isso você vai entender. Depois na segunda parte, essa sim que é a parte mais, digamos, técnica, quando a gente vai reescrever equações de Maxwell em termos de potenciais, de novo, e resolver, né, o campo eletromagnético criado por uma carga com movimento arbitrário. Né? Então, essa carga pode acelerar, pode fazer curvas, sei lá o quê, e como é que esse campo que ela cria. E daí a parte legal é que vai vir a ideia de que o campo que você está medindo, se você está medindo o campo eletromagnético agora num lugar, né, esse campo ele é criado por uma fonte. Só que o que você está medindo agora ele foi criado por uma fonte não onde a fonte está agora, mas onde ela estava no passado. Porque a onda eletromagnética, essa informação criada desse campo, ele se propaga com velocidade finita. Né? É a onda, né? A onda eletromagnética com velocidade da luz. E isso então dá todo uma confusão em contas, né? Porque você tem muitos tempos, que você fica com o tempo do passado que foi criado, o tempo que você está medindo agora. Essa é a parte técnica e complicada do curso, que no final também não é muito longa, não é curta, né? Mas essa, essa é mais complicada. Né? E a última parte é a gente reformular tudo que não tem mais nada a priori para aprender, a gente vai reformular tudo do ponto de vista relativístico. Né? Entender que o eletrodinâmica é uma teoria relativística, introduzir, quem ainda não fez curso de relatividade restrita, né? Não tem problema, introduzir quadrivetores e por aí vai, tensor, F-mini, se você não está entendendo nada disso também não tem problema, mas os postulados de relatividade e tal e tal. Essa daí é a perna final do curso. Talvez fique uma perna grande, né? Provavelmente fique. Né? Mas no final o curso é esse daí. E uma diferença, né, do curso T1 para T2 é que agora a gente tem a aquisição do professor Galo, né, que ele vai participar aí das nossas aulas síncronas. Doideira! Né?
E agora, acho que a maioria de vocês nunca tiveram aula com ele, alguns vão ter agora, em Física Matemática 1, que eu estava dando uma olhada, né? O Galen foi meu orientador de iniciação, de mestrado, doutorado. Então a gente tem uma relação muito tranquila, né? Então vocês vão ver a fonte dos truques, cara. Todos os truques, né? Ele é a origem de todos os truques que eu sei de fazer essas contas. E já querendo não sem combinar, né? O Galen colocou ali no mural, né? Ficou a deixa, né? De que realmente esse curso ele tem uma certa musicalidade, né? Ele tem um ritmo, né? O Galen botou rock, né? Mas vamos ver que nossa aberturinha ela volta um pouco mais no tempo, né? O pai do rock é um jazz, né? E se você não pegou, aí depois de tanta dica, né? Tá na turma, tá no T1, eu deixei lá a dica lá. Quem nem tá nesse curso pegou a dica, né? Se você não pegou a ideia, é porque provavelmente você não conhece o, o anime, né? Mas é isso, galera. Falou e bem-vindo aí, T2, e fique com a nossa primeira aulinha. Valeu, fui! I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora aí, nossa primeira aulinha aí de TE2, né? Primeira semana, aula 1. Esse aqui é bem tranquilo. Qual o assunto? O assunto é a equação da onda, né? Onda, ninguém vai falar de nada de eletromagnetismo, porque a equação da onda é um pouco maior. O eletromagnetismo, a onda eletromagnética obedece à equação da onda com a velocidade específica, a velocidade da luz, né? Uma corda de um violão lá presa vibra também obedecendo a equação da onda, aí já depende do material que é feito, né? Depende da densidade, depende da tensão, e por aí vai. Mas a equação da onda aparece em vários contextos diferentes, então a gente vai falar da equação da onda, isso, primeira parte, né? Basicamente aqui é mais Halliday, grande parte de Halliday volume 2, né? Então bora lá. A ideia a gente vai, digamos, derivar a la Halliday, digamos, a equação da onda para modos universais. Depois vai derivar a mesma equação de novo, modos longitudinais, explico depois a ideia. E aí a gente discute uma solução geral da equação da onda, não sei porque eu botei aqui, equação da onda, né? Então vamos embora lá. Então a equação da onda é a seguinte, é isso daqui, né? Viu? Lá em T1 a gente já derivou, e na semana 0 rederivou meio que para o campo eletromagnético, numa região sem cargas, né? Tanto o campo elétrico quanto o magnético obedecem uma equação dessa, só que aqui aparece o C, né? Aqui vamos deixar um negócio mais genérico. Uma onda, independente do que seja a onda, essa função f, que a gente está chamando de onda, obedece essa equação, que a gente chama de equação da onda, né? Agora, por que você chama esse cara de onda, né? Vamos pensar, por exemplo, uma onda mais óbvia, digamos, uma corda, né? Então essa corda, vamos supor que ela é feita de um material, né? A corda para ser unidimensional, né? Mas a priori isso poderia ser um tambor, né? Também, né? Poderia ser um objeto bidimensional. Mas vamos supor, então, ele tem massa por comprimento, né? Uma densidade aqui, lambda, e essa corda tem uma tensão, vamos chamar de tal. Uma mais simples, um violão mesmo, né? Então está preso, digamos, os dois lados, esse cara está tensionado. Então aqui, como a gente pode derivar, essa aqui é a derivação a la Halliday, né? Não tem muito problema nessa derivação. A questão é que ela é mais simples. A derivação mais correta, digamos, mais honesta, é que eu vou fazer depois para o outro.
por modo longitudinal, que também dá para fazer aqui por transversal, só que fica mais confuso. Essa aqui vamos fazer a derivação mais simples, não é muito errada, mas ela tem uma simplificação que não precisa, né? Então, digamos, eu não preciso, para eu conseguir derivar aqui, eu vou ter que fazer uma simplificação. Mas essa simplificação não precisa ser verdade, né, a priori. Então, por isso que na derivação entre aspas aí. A ideia é a seguinte, suponha que esse azul aqui seja a sua corda. Aqui é só um pedaço da corda, né? Ela pode continuar para lá, continuar para cá, ou aqui o ponto inicial e final ela está presa, mas não interessa. Você pegou um pedaço, está dando um zoom. Né? Nesse zoom, você está olhando certo ponto X, né? E um ponto um pouquinho depois, delta X. Né? Tá aqui como fosse a tangente. Aqui, né? Então, como se fosse esse pedacinho roxo daqui, é o meu objeto de interesse, meu sistema que eu vou analisar, e o resto da corda seria o agente externo. Né? O agente externo que está criando movimento, né? Criando força nesse cara daqui e está gerando o movimento dele. Então, de um lado você tem uma tensão tal, para um lado, e o outro, a tensão tal, a tensão aqui na corda. E esse pedacinho de corda tem um comprimento ΔX. Essa é a ideia. Na direita aqui faz com a horizontal o ângulo θ2 e na esquerda faz um ângulo aqui com a horizontal, ficou errado esse cara aqui, esse tinha que estar aqui em cima, né, no roxo. Né, mas acho que deu para entender. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar a lei de Newton. Né. Esse pedacinho daqui é para que essa corda está... porque eu estou falando modo transversal. Né. O modo transversal é a ideia de você tem sua cordinha aqui, está olhando a onda, tipo, digamos, a onda de um violão mesmo. Né. Você bateu a palheta, o seu dedo, né, e esse cara, você subiu, ele soltou. Né. Então esse cara sobe e desce. Esse é o modo, a gente chama de modo transversal. Né. A onda vai se propagar para um lado e para o outro, né, mas ela sobe e desce. O modo longitudinal é o modo de vibração, quer dizer assim, esse modo de vibração ele é perpendicular à propagação da onda. Né? Então a onda se propaga aqui, está vibrando aqui e andando para lá. Ou tipo uma onda no mar. Né? Agora, digamos, uma onda longitudinal, o modo longitudinal, digamos, é uma onda sonora. Né? Então o som se propaga vibrando na direção de propagação. Né? Uma região mais densa, outra menos densa, e por aí vai. Né? Então, pelo modo, quando eu falo longitudinal, eu estou falando vibrando aqui, a onda está indo para você. Né? Então, vibrando aqui, e transversal que está vibrando aqui. Então, aqui é o modo transversal. Né? Então, você está vendo, digamos, o movimento acontece para cima e para baixo, não da esquerda para a direita. Né? Não no eixo X, mas aqui. Então, esse F é a amplitude da onda. Né? Quanto esse cara está vibrando, F pode ser positivo ou negativo, né? Quanto vibrou para lá e para cá. Então, a gente vai aplicar a lei de Newton nessa direção. Né? Então, a lei de Newton, que é a massa, esse cara tem uma massa ΔM, eu não falei, né? Mas esse pedacinho aqui roxo tem ΔM. A aceleração dele é a segunda derivada aqui do movimento, o movimento na direção Y, né? Aqui que eu chamo desse eixo F. Né? E aqui do lado é a força resultante. Força resultante, existe uma força da direita para que tem uma componente para cima, puxando para cima, e o da esquerda tem uma componente puxando para baixo, do jeito que eu desenhei, não tem problema. Né? Então esse aqui é o ângulo θ, né? Então aqui essa componente para cima é seno θ2, θ seno θ2, e tem a para baixo, então tal seno θ1, por isso que aqui tem um sinal de menos, né? Porque uma para cima, outra para baixo. Pronto, lei de Newton, então, escreveu. Não tem nada demais aqui. Essa corda não relativística e por aí vai. Né? Então agora o que a gente vai fazer? Qual a hipótese que não é necessária, né, para derivar a equação da onda, mas é necessária nesse contexto que a gente está fazendo, que é bem realístico, né, no sentido de uma corda de violão, é que esses ângulos são pequenos, θ1 e θ2. Né? Digamos, você tem uma corda bem comprida, a amplitude no violão, né, que a vibração é bem pequenininha. Né? Então quando você olha, sempre o ângulo é pequenininho, o ângulo está quase em zero. Né? Então θ1 e θ2 são pequenos. Essa é a simplificação. Então o seno que tem lá eu posso trocar por tangente. Né? Então essa é a ideia. Se θ é pequeno, seno de θ é igual a tangente de θ, que é igual a θ. Né? Então ali no lugar daquele seno eu vou trocar por tangente, e eu sei que é tangente. Né? A tangente ali daquele ângulo que está fazendo ali com a horizontal, né, é o coeficiente angular da reta, né? Quer dizer, o coeficiente angular da reta tangente, né? Definição da derivada. Então aquele ponto do lado o θ2, né, que é o ponto x mais ΔX, esse tangente de θ2 é a derivada de f naquele ponto. Né? E tangente de θ1 é a derivada do f no outro ponto, do lado e do outro. Então aqui, a massa, né, como eu tenho a densidade,
Vou escrever como a densidade vezes o comprimento. Essa densidade aqui é constante. Então vamos substituir isso na lei de Newton. Então aqui seria a massa, aqui seriam as tangentes. O que eu vou fazer aqui? Passar esse ΔX para lá e vou passar esse tal para cá. Então aqui estão os parâmetros do modelo, né? O material e a tensão. E aqui dividir esse ΔX. E repara que ficou lá à direita. Você tem uma função no ponto x mais ΔX, menos a função no ponto x, dividindo por ΔX. Na verdade, a gente pegou esse carinha com um ΔX, né? Mas a gente quer uma equação pontual. Então, isso foi só para a gente ter essa estrutura toda, quando a gente vai tomar o limite de ΔX na zero. E definir esse cara que está na esquerda, tal por lambda, vou chamar raiz, né, de tal por lambda, chama de V. Então aqui vai ficar dividindo por V ao quadrado. Que é fácil ver que esse V ele tem dimensão de x por t, né, tem dimensão de velocidade. Vai ser a velocidade, na verdade, de velocidade de fase, né, da equação da onda. Então aqui é fácil, aqui é a mesma velocidade de grupo, né, mas depois a gente vai discutir isso. Mas a questão aqui, porque você pode ver que isso aqui tem dimensão de velocidade ao quadrado, porque assim, esse cara tem dimensão de f, aqui tem dimensão de f, aqui ΔX, né, então aqui 1 sobre o comprimento ao quadrado. Então o cara de cá tem que ser 1 sobre o comprimento ao quadrado também. Aqui tem tempo ao quadrado, então esse cara tem que ser comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, né? Então ele tem velocidade ao quadrado, a dimensão. É fácil ver isso. Então agora tomando ΔX a zero, esse aqui é a própria definição de derivada. Então a função x mais ΔX menos a função x dividido por ΔX. Mas esse cara já é a derivada. Então isso aqui é a segunda derivada de f. E aqui está a equação da onda. Beleza, essa aqui é a derivação Halliday. Fechou? Só para ver a ideia que, porque eu chamo isso aqui de função da onda, né? Você pega uma cordinha vibrando, essa cordinha com uma certa tensão, com uma certa densidade linear, ela obedece essa equação. Não é complicado ver, né? Pelo menos assumindo uma certa hipótese. Agora, para o módulo longitudinal, a gente vai fazer mais um limite, digamos, mais técnico, ou até mais físico, talvez assim, né? Mais, digamos, fundamental, né? Do que seria uma corda, uma oscilação, melhor, né? Uma oscilação, no final dos contos, lá quando você dá um zoom, no final das contas é um sistema de molas, né? Que estão mexendo, um vibra, outro vibra, e vão transmitindo essa vibração de ponta a ponta. Então aqui a gente vai fazer um modelo para o módulo longitudinal, isso quer dizer assim, uma vibração digamos que isso aqui é x, né, que é onde está se propagando minha onda, ela está vibrando no eixo x. Isso aqui fica estranho pensar numa corda, porque é uma corda que assim, você está apertando e esticando a corda. Então aqui faz mais sentido, mas o módulo transversal também dá para fazer nesse modelo. Só que antes de explicar como seria no módulo longitudinal, aqui eu queria dizer, aqui seria a ideia do que seria sua corda, né? Só que lá microscopicamente seria um elementozinho agarrado no outro, várias massinhas M, com espaçamento A, espaçamento, digamos, natural A, da mola, aqui a mola. Então, eventualmente, se você puxa esse cara aqui para o lado, ele estica, né? Ele estica, digamos, o desse cara e comprime o do vizinho, né? Estica de um lado e comprime do outro. Então esse cara vai começar a vibrar. Para fazer o transversal, pode fazer a mesma coisa, só que você pode imaginar essas bolinhas aqui, essas massas, como se fosse uma conta, né? Tipo uma moeda furada, e aqui você bota uma haste, né? Então ela pode deslizar para cima e para baixo. Então quando ela sobe e desce, ela puxa os vizinhos, né? Um puxando o outro. O problema desse é que, como o movimento fica... Aí você puxa a corda diagonal, aí tem uma questão de ângulo e tal. O limite é o mesmo, né? Eu vou explicar qual é o limite, né? Chega na equação da onda também, lá é o jeito mais certo. Mas esse aqui é mais fácil, né? Vibrando só na direção aqui de propagação, que seria o módulo longitudinal. Vamos ver que é a mesma equação. Parece estranho, porque lá o contexto é diferente, né? Você puxar, subir e descer é diferente, apesar de você empurrar e apertar. Mas a equação é a mesma, né? Então a ideia seria isso daqui. Um sistema de molas, então tem a massa M, todos iguais. Mesma mola aqui é K, e por aí vai, N, digamos. Aqui no caso, no final, eu assumi que eles estão presos numa parede aqui, mas isso aqui não precisa, né? Isso aqui seriam condições de contorno, pelo seu problema. A equação aqui no meio não depende dessa condição de contorno. Aqui seria o comprimento da corda, aqui se você tem N bolinhas, aqui seria N mais 1. Que vamos supor que se fossem 4 bolinhas, igual está aqui, 1, 2, 3, 4. Então aqui é A1,
2, 3, 4, 5. Né? Então esse comprimento seria 5 vezes A. Né? Então do jeito que eu fiz aqui é sempre o número de bolinhas que você tem, mais 1. É o comprimento daqui até aqui. Guarda isso daqui, né? Claro que a ideia no final dos contos, no limite, para esse cara virar uma cordinha contínua, você vai tomar esse A na zero, que você vai suprimir esses caras, né? Então você vai ter um número infinito de bolinhas aqui. Então A a zero, N para infinito, mas o produto N com A fica finito, porque o comprimento da corda é a mesma. O comprimento da corda aqui se mantém. Então vamos embora. Né? Então assim, para marcar, né? Cada bolinha possui uma massa M e todas as molas são iguais, né? Constante elástica K. Eu já falei. Então a ideia aqui, suponha que você pega a iésima bolinha, né? A iésima massa aqui, e ela deslocou um tanto, que seria o ponto dela de natural, como se fosse todo mundo está paradinho, não tem vibração nenhuma, a molinha está no comprimentozinho da natural, não está nem esticada nem apertada, e você chegou e ela deslocou um pouquinho, né? Deslocou, digamos, um eta. Esse eta pode ser positivo ou negativo, então para a direita ou para a esquerda. Esse aqui eu estou olhando só desse, né? Quando esse cara esticou, eventualmente ele mexeu nos outros também, né? Mas estou olhando por um. Então esse cara daqui vamos guardar. Esse aqui é uma função do tempo, né? É quanto esse cara, o quanto a iésima bolinha está deslocada digamos, da localização natural dela, do ponto de equilíbrio, do ponto de equilíbrio dela, como sistema como um todo. Então, a energia potencial correspondente a essa molinha, né, a derivada desse cara que vai te dar força nessa bolinha, é isso daqui. Repara que são molinhas, né, potencial quadrático. Então, esse cara daqui, ele está conectado ao vizinho da direita, que é o I mais 1, a bolinha. E o da esquerda, que é o I menos 1. Então, é o deslocamento dele para o deslocamento, a diferença de deslocamento para o cara da esquerda e a diferença de deslocamento desse cara para a direita. Então, por isso que aqui o eta I mais 1 menos o eta I e o eta I menos o eta I menos 1, né, para a esquerda e para a direita. O que eu quero dizer? Quero dizer assim, ficar mais claro, vamos supor que o meio do meu dedão, o que eu quero saber, aqui tem os dois vizinhos. Repara que todo mundo está no equilíbrio. Se os dois vizinhos andam, digamos aqui para a esquerda, esse cara daqui, olha, ele vai andar um tanto eta para cá, mas esse cara aqui do meio, ele andou mesmo eta. Vamos pegar só dois, né? Esse cara, eles fizeram assim. Então, o eta I mais 1 menos o eta I, esse cara daqui vai dar zero. Né? Por quê? Porque a mola daqui não está nem esticada nem apertada. Repara que a mola está do mesmo tamanho. Né? Pro outro lado também, se esse cara anda eles andam iguais, né, estão no mesmo deslocamento, a corda aqui não fez nada, a mola aqui não fez nada. Então essa mola puxa ou empurra, quando esse cara, digamos, que está no equilíbrio, né, esse cara, digamos, faz assim, por exemplo. Então ele apertou para o lado de cá, então a diferença de quanto um deslocou para o outro é diferente de zero, para um lado ou para o outro. Né? Então para um lado ele a esmaga, para o outro lado ele estica, né, por exemplo. Então essa aqui é a ideia dessa energia potencial. Né? Mas os dois caras são positivos, mesmo que uma força, porque as duas forças são restauradoras. Né? Se você esmaga, ele tende a empurrar, se você estica, ele tende a puxar. Né? Então aqui a força é menos a derivada com relação a eta I, desse potencial. Né? Então aqui eta I, e para aqui que vai cair um 2, aqui, digamos qual que eu fiz primeiro, esse eta I mais 1. Esse cara caiu um 2, cortou 2, você deriva depois aqui tem um sinal de menos, menos ficou mais. Né? E aqui vai cair o 2, cortou, só agora você deriva aqui. Então aqui não troca sinal, então fica o sinal de menos. Né? Então por isso que uma força para um lado, outra força para o outro. Um lado você esticou, outro lado você esmagou. Né? Por isso que eles ficam aqui. Assim, dependendo aqui da diferença, né? Do eta I, o eta I menos 1, o eta I mais 1 e o eta I. Beleza? Deu para entender? Se não deu, a gente vê isso na aula 5. Né? Isso aqui é tranquilo. Então aqui dá para ajeitar, porque aparece o eta I, aqui o mais 1, o menos 1, repara que os dois são com sinal de mais, né? Que aqui menos, menos, mais. E o eta I, que é o cara que a gente está vendo, ele aparece duas vezes aqui com sinal de menos, menos, menos. Então aqui soma duas vezes, menos. Então, só para guardar isso. Agora vamos dar uma mexida aqui. Botar a lei de Newton. Né? Então a bolinha tem a massa m, então a aceleração dela. Acelera. Então eta I, 2 pontos.
3, 2, 1. Então aqui é tá aí 2 pontos, e aqui é só força, que a gente já viu. O que eu estou fazendo aqui? Um truquezinho, eu dividi os dois lados por A quadrado. Olha, aqui dividi por A quadrado, e passei esse K dividindo aqui. Aí um A eu deixei dividindo o M. E esse cara eu passei para cá, o outro A eu botei multiplicando K. Vamos guardar isso. E aqui está dividindo isso tudo por A quadrado, só que eu deixei um A aqui e um A aqui dividindo. Né? E aqui eu refiz aquela ideia assim, botei esse cara daqui aqui duas vezes, né? Botei eta i mais um menos eta i, e o outro eu botei aqui com menos o eta i, como aqui é mais, aqui é menos eta i menos 1. Ok? A ideia? Então aqui divide por A, divide por A. Vamos guardar isso por enquanto. Esse cara aqui, K vezes A, repare que tem dimensão de força, né? Porque K é a mola, X é comprimento. Né? Então Kx, força Kx. Então isso aqui eu vou definir como a tensão da corda. Então a corda esticadinha, toda paradinha. Né? É natural a ideia. E massa por comprimento, né? Massa por A, o A é de espaçamento entre cada massa, é mais ou menos a ideia óbvia de densidade de massa. Né? Então aqui eu já arrumei o lambda, aqui eu arrumei o tal. Agora, qual é a ideia? Vamos supor que só esse espaçamento A ele é muito menor que o comprimento L. Né? Então, quer dizer, você está olhando de longe, ele tem um monte de bolinha. Na verdade, você já está... Primeira coisa assim, esse cara ficou... Você não está conseguindo ver, digamos, distinguir um cara do outro. Né? Então, ao invés de você falar que é a bolinha 1, 2, 3, 4, é melhor você usar uma variável. Um x ainda não peguei, eu vou pegar o limite contínuo, esse x vai ficar contínuo, que você vai ter infinitos ali. Mas por enquanto não, assim, você está olhando meio de longe, você está vendo assim, aqui pode ser, cara, só com uma diferença de notação. Né? Por enquanto eu não fiz nada, vamos dizer assim, ao invés de dizer que a bolinha 1, 2, 3, assim, essa bolinha está em x1, em x2, x3, né? O x1 é um valor, o x2, vamos supor que está tudo parado, né? O x2 seria o x1 mais a, o x3 seria o x2 mais a, e por aí vai. Né? Na verdade, é exatamente isso. Né? Você está localizando o xi aqui, né, que melhor ficar mais claro. O xi não é nada assim. Então, o xi ele está localizando qual bolinha que você está. Então, ele está te dando como se fosse o lugar do ponto de equilíbrio. Né? Então, x1 é A, x2 é 2A, x3 é 3A e por aí vai, por aí vai. Né? Então, aquela notação, esse cara de diferença por A, vai ficar assim. Né? Então, você tem um xi da vida, esse que eu vou chamar aqui, estou chamando simplesmente de x, né? Mas o próximo é mais A, e o outro aqui é x. Né? Tá ficando com cara de alguma coisa. Agora sim, você vai tomar o limite onde você não tem... Você está olhando de longe, você não consegue mais distinguir a separação. Né? A separação virou infinitésimo, de uma bolinha para outra. Né? Então, formalmente, você está tomando A a zero e tomando N para infinito. Né? Então, tem infinitas bolinhas ali, umas muito coladinhas na outra. Né? Então, mas a corda continua sendo a mesma. Então, esse comprimento aqui, o NA está fixo. Né? Porque lembra que era N mais 1, né? Mas o N foi para infinito, então aqui mais 1 sumiu. Então, precisa esse NA aqui fixo. E você toma esse limite não só assim, né? Isso aqui seria o limite termodinâmico do jargão. Né? O Ka é fixo e o lambda é fixo. Né? Por que você está falando isso? Né? Na verdade, seria assim. Suponho que você tem duas bolinhas, não adianta eu diminuir. O que seria eu diminuir assim, seria o mesmo material, eu estou distribuindo mais no espaço, né? Diluindo ele para ficar. Na verdade, não, eu diminui, vamos supor que eu tenho duas bolinhas de comprimento A, e agora eu quero cortar uma mola K. Né? Cortei essa mola no meio, eu não posso botar outra bolinha com a mesma massa ali. Se eu boto outra bolinha com a mesma massa ali, eu estou aumentando a massa do negócio. Né? Quando eu tomar o limite para o infinito, vai ficar infinito. Infinitas bolinhas. Na verdade, sim, você tem duas massinhas aqui, eu vou cortar e eu vou pegar, digamos, eu tiro metade, digamos, e mudar a massa cada bolinha, digamos, eu diminuo o K pela metade e diminuo a massa de cada bolinha pela metade. Né? Então esse M vai para M sobre 2, o A vai para A sobre 2. Então essa razão continua fixa. Então ele tem a mesma densidade de massa, continua a mesma quantidade de massa por comprimento. Né? E se você for pensar até a ideia aqui, é que, digamos, se você pega uma mola e corta ela no meio, né, seria como se a mola original fossem duas molas ligadas em série. Né? E quando duas molas ligadas em série, você pega, digamos, duas molas formadas por K,
se você pega duas molas junto em série ela tem K, iguais, né, é que cada uma delas tem 2K, a constante elástica. Quer dizer assim, se você corta uma mola no meio ela fica mais dura, o K é maior, né. Então, é porque série e mola é paralelo em resistência, né, que é série em capacitor, né. Essa é a brincadeira. Então, se você cortar a mola no meio, essa mola vai ficar 2. Né? Aqui, se ela era K, vai ficar 2K. E agora ela ficou a metade, então ela é A sobre 2, o comprimento dela. Então o tal fica fixo. Então faz todo sentido esse limite ser tomado com essa quantidade fixa. Né? Então, quando você faz isso, vamos voltar como é que fica a nossa equação. Aqui era o tal sobre lambda na raiz é o V, né? Lembra que tinha o tal sobre lambda aqui? Então aqui ficou o V ao quadrado. Ali era a segunda derivada no tempo, a aceleração, né? do seu eta, agora esse cara é função de x e t. Porque o A foi a zero, esse x virou um contínuo. Né? O espaçamento do outro é infinitésimo. E o que virou o lado direito? Repara que isso daqui, olha, é uma função x mais a menos a função x dividido por a. Aqui é uma função no ponto, menos a função no ponto menos a, dá no mesmo, né? Aqui um pouquinho antes, né? Dividido por a. Então, na verdade, o que é isso? Isso aqui é a definição da derivada de eta com relação a x, no ponto x. Esse aqui é a derivada também da função, só que no ponto x menos a. Né? Agora, isso aqui tudo dividido por a. Né? Então, isso aqui é uma função em x, uma função em x menos a, dividido por a. Né? Então, ela está num ponto, um ponto mais um pouquinho, dividido por esse pouquinho. Então, quando você toma o limite, é a derivada dessa função, no ponto x. Mas essa função é derivada de eta com relação a x. Então, isso aqui é a segunda derivada de eta com relação a x. Olha, de um jeito muito diferente, né, daquela cordinha vibrando, chegou na mesma equação. Bacana, tá aí. A equação da onda. Show de bola, né? Então, temos a equaçãozinha. Um jeito de você imaginar a modo longitudinal, o modo transversal pode ser aquela cordinha, né? E o modo longitudinal você pode imaginar assim, você fala, mas por que um violão não faz muito sentido, né? Mas pode ser tipo uma sanfona, né? Essa aqui seria a ideia. Então você pode ter uma vibração assim, né? De direção de propagação. A ideia é você imaginar que cada pedacinho é um osciladorzinho, um mexe para um lado, puxa o vizinho, mexe para o lado, puxa o vizinho e vira essa bagunça, né? Que a gente chama de onda. E claro que isso está feito para um modo aqui, né? Mas você pode ter uma onda, digamos, se esse cara daqui no x é um eixo torto, né, por exemplo, então você pode ter derivado de x, y, z, né? Então a generalização aqui é um laplaciano, né, quadrado. E beleza, então aqui temos a nossa equação da onda, a gente acabou, digamos, essa primeira parte aqui, né? Então vamos pro intervalinho e já volto. Falou!